Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão que está no livro de Mateus, capítulo 20. Na verdade, é uma receita que eu quero te passar. É uma receita da infelicidade. Mas crendo que você é uma pessoa inteligente, você vai prestar atenção nessa receita para nunca executá-la. Amém? Então vamos lá. Leitura de Mateus, capítulo 20. É a parábola dos trabalhadores no vinhedo. Ela diz assim: pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, ele fez a mesma coisa. Às 5 horas da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Ele perguntou. E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário, dizendo: eles trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a eles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Queridos, com essa parábola, o Senhor quer nos dizer algumas coisas. Você percebeu que logo pela manhã ele contratou os trabalhadores que trabalhariam até às 18 horas. E às 5 da tarde ele ainda contratou trabalhadores que também trabalhariam até às 6 da tarde. Então aqueles que trabalharam o dia todo se acharam injustiçados. E por verem que uma moeda de prata estava sendo paga àqueles que foram contratados por último, pensaram que receberiam mais. Mas a questão é que eles também receberam uma moeda de prata, ou seja, exatamente o valor que eles tinham sido contratados para trabalhar. Veja só, eles não tinham nenhuma garantia de que teriam trabalhos aquele dia. Eles eram homens que trabalhavam por dia, recebiam seu salário por dia. Com o seu salário eles alimentavam a si mesmos, alimentavam a sua família, eles pagavam a conta, mas eles não tinham nenhuma garantia de que teriam trabalho naquele dia.
E a gente vê que o dono do vinhedo, ao meio-dia, às 3 da tarde, vai atrás de trabalhadores, contrata mais trabalhadores. E a um grupo ele pergunta, por que vocês estão aqui? E eles disseram, porque ninguém veio nos contratar. Então o senhor da vinha vai e os contrata. Eles não tinham garantia de que seriam contratados, e ele os contratou por aquele valor. Então veja só, se eles tivessem trabalhado o dia todo, apenas aquele primeiro grupo, ao final do dia eles estariam satisfeitos, eles estariam felizes, porque eles tinham o dinheiro que necessitavam daquele dia. Era o valor justo por um dia de trabalho. Eles estariam satisfeitos, estariam alegres, estariam louvando a Deus por isso. Mas a grande armadilha da infelicidade chama-se comparação. Eles compararam aquilo que eles estavam recebendo com o que outros receberam e começaram a comparar condições. Não compararam o valor, que era o mesmo, com as condições, a quantidade de horas que eles haviam trabalhado, que os outros haviam trabalhado. Muitas vezes isso pode acontecer com a gente. Quando nós passamos a tirar os nossos olhos da nossa vida, do que Deus tem para nós, e começamos a ver o que está acontecendo na vida do outro. Quando isso acontece, há um descontentamento em nós. A inveja pode tomar conta. Afinal de contas, pensamos, mas eu trabalho tanto, ou até mais do que fulano ou ciclano, e por que ele tem mais do que eu? Por que ele é mais abençoado do que eu? Isso é um tipo de descontentamento, é uma inveja, algo que não agrada a Deus. E isso acontece quando nós queremos comparar a nossa situação com a situação de outra pessoa. Então devemos fugir de comparações. Se você ficar olhando para si mesmo e falando, mas eu não tenho essas qualidades, eu não consigo trabalhar na obra de Deus porque eu não tenho essa ou aquela qualidade, mas todos nós temos qualidades específicas, qualidades que Deus colocou em nós. Isso seja na obra de Deus, seja num trabalho secular, seja com a família. Então todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos também. Mas uma pessoa pode ser muito boa em uma coisa e ser ruim na outra, não conseguir executar muito bem. Enquanto que aquela que não executa muito bem uma determinada coisa é melhor. Por isso não cabe comparações, porque se comparar é justamente a receita da infelicidade. Como eu tenho certeza que você não quer a infelicidade, não se compare, querido. Não se compare. Apenas queira ser melhor do que você é. Acredite que tudo que Deus te deu é um presente. Seja agradecido por esse presente de Deus e você vai ver que aquilo que você faz bem, você fará ainda melhor. Tenha o coração agradecido, porque você encontrará na sua vida razões para reclamar, razões para desanimar, razões para ficar descontente, se você procurar. Mas não foque nisso, não foque. Foque nas razões que você tem para ter um coração agradecido. Deixe as outras coisas, deixe as outras aflições nas mãos de Deus. Entregue ao Senhor. Se for algo que estiver no seu coração te incomodando, ore ao Pai. Ele te ouve. Coloque diante dele e foque nas coisas que te levam a ser agradecido. Comece o dia com agradecimentos ao Senhor. Tenha um coração assim, porque isso agrada ao Senhor e isso trará felicidade para você e para a sua família. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.